Bom dia. Hoje eu quero falar sobre Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 15, é como se fosse um concílio chamado Pedro, Tiago, João, os apóstolos, e aí está também Paulo, Barnabé, eles sobem a Jerusalém. Paulo usa uma expressão que 14 anos depois ele foi a Jerusalém, e usa essa expressão em Coríntios também, capítulo 12. Ele diz que 14 anos depois subiu aos céus e ouviu as revelações da boca do justo. Ele subiu ao terceiro céu e voltou e trouxe o evangelho da boca do justo. Quando nós olhamos todas as escrituras e fazemos um apanhado de todas as informações acerca dessa situação, desse incidente, eles fazem uma reunião preliminar. Porque Paulo, quando vai escrever em Gálatas, capítulo 1, ele fala que 3 anos ele esteve na Arábia e 14 anos depois ele subiu a Jerusalém. E ele cita também que 14 anos ele havia subido aos céus e ouviu as palavras da boca do justo, que está escrito nas escrituras em Coríntios. Então, o que eu quero dizer com isso? Nesse concílio, era para haver uma decisão. Quem prega para quem, quais as pessoas que decidem, como decidem. Então, se você ler o capítulo todo de Atos 15, você vai encontrar algo muito interessante no versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos anciões. Meus irmãos, a igreja aqui já estava toda dividida. Tinha o grupo dos apóstolos, os dos anciões, a igreja. Se você ler todos os pronomes escritos em todo o contexto, você vai ficar horrorizado. Horrorizado porque lá está escrito: nós, vós, estes, aqueles, outros, entre estes, dentre estes, aqueles. Nós. É uma miscelânea de gente misturada, cada um pensando que tem a sua própria função ou o seu próprio respaldo para falar o que pensa e o que acha. Aí toma Pedro a palavra e começa com Pedro. Eu, Pedro, falo isso, falo aquilo outro. Depois vem Tiago e fala. Eu, Tiago, falo isso, falo aquilo outro. E Tiago fala. Aí os anciões, a igreja, a congregação, é tudo dividido e subdividido. Se você ler todo o contexto, no capítulo 15 de Atos, no versículo 7, no versículo 12, no versículo 13, aí Tiago toma a palavra e ele faz uma exposição. Aí ele vem falando sobre a reedificação do tabernáculo de Davi. Olha, meus irmãos, o tabernáculo ele deveria ser ou de Moisés, ou do Criador, ou agora já é de Davi. E essas subdivisões por pensamentos trouxe uma coisa muito forte para nós pensarmos. No versículo 17, e para que o resto dos homens busque ao Senhor ou ao Criador. O resto dos homens. Meus irmãos, essas grandes diferenças, esse grande problema, no versículo 19, por isso julgo eu que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, entre nós e dentre vós. Se as pessoas soubessem aproveitar o contexto para fazer uma leitura bem forte, você vai ler no versículo 21, está escrito assim, Atos 15, 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem. Preguem Moisés, sim, pregam a lei de Moisés, a lei é de Moisés, está certinho, pregam Moisés. E está escrito ainda que o preguem a cada sábado é lido nas sinagogas. Agora tem a igreja, as sinagogas, os anciões, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, nós, vós, entre estes, dentre aqueles. Meu irmão, quando você lê o texto todo e aprende o que está escrito, versículo 22 está escrito assim: pareceu bem aos apóstolos, aos anciões, pareceu bem à igreja escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, como Paulo e Barnabé, Silas, Judas, chamado Barsabás, homens influentes entre os irmãos. Tem os dentre vós, entre nós, entre os irmãos, dos irmãos. Presta bem atenção porque que eu estou falando isso, você vai ficar chocado na hora que você compreender todo o contexto. Versículo 22, e por intermédio deles escreveram aos apóstolos, aos anciões, aos irmãos dentre os irmãos. Versículo 23 é horroroso.
por intermédio deles escreveram o seguinte: aos apóstolos, aos anciões, irmãos, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, na Síria, na Sicília, saúde. Meus irmãos, vamos ler o versículo 25. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns dentre os irmãos e enviá-los com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo. Agora vamos ler o versículo, vamos ler o versículo 28, lá no finalzinho, já bem no finalzinho, porque na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias. Meus irmãos, eles gastaram 27 versículos falando nós, vós, eles, outros, estes, aqueles, dentre nós, entre vós, os apóstolos, os anciões, a igreja e aqueles, a congregação, a assembleia, e foi dividindo e subdividindo, dividindo. No final, a ficha caiu. Aí eles disseram, na verdade, versículo 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo. Eles deixaram ele por último, deixaram ele de lado, em stand-by. Quando viram o erro que cometeram, dizendo, na verdade pareceu bem a Tiago e João e Pedro e Paulo Meus irmãos, nós somos assim. O pastor da igreja, a freira, o bispo, o arcebispo, o cardeal, o papa, o pastor presidente, o pastor vice-presidente e ao irmão dentre os irmãos da igreja B, C, D, da igreja F, Z, e o Espírito Santo, no final, o Espírito Santo, quem sabe, né? Ele fala alguma coisa, né? Ou ordena, ou dirige, ou governa. Então, quando eles viram o erro, o próprio Criador do céu e da terra, em sua infinita bondade, permitiu que o capítulo 15 de Atos viesse a existir para nós conhecer nós mesmos. Nós somos todos assim. Nós não temos a capacidade de falar como o Messias, Yahshua, o Messias maravilhoso. Sabe como que ele falava? Está escrito. Está escrito. Ele não falou o nome do B, nem do Z, nem do A, não. Está escrito. A Bíblia é um testamento que vale para o juiz é o preto no branco. Está escrito? Está. Então é isso aí, pronto, acabou. Então, quando você pega o livro de Gálatas, no capítulo 2, eu te aconselho você ler lá Gálatas capítulo 2 todo, porque lá está escrito algo extremamente maravilhoso. Quando Paulo fala em Jerusalém sobre a concordar e estar de acordo, se você ler o texto todo, você vai encontrar algo maravilhoso. Quando ele descobre, no capítulo 2, versículo 20, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não existe Pedro, nem Tiago, nem João, nem Paulo, nem Pedro, nem papa, nem freira, nem bispo, nem arcebispo, nem capuchinho. Não. Jeremias 17:5 deveria ser um versículo que você deveria pregar na testa, na palma da mão. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal sua confiança, sua esperança. Maldito o homem que confia no homem. Abrace as Escrituras Sagradas, fique com as Escrituras Sagradas. É nela que tem a bondade do Criador para a sua vida, chamada de Evangelho, que o apóstolo Paulo pregou, de Romanos ao livro de Hebreus, perfazendo 100 capítulos, 14 epístolas, como um sinal 14. Grande abraço, shalom.